Fala pessoal, professor Cledinaldo falando, e nesse vídeo nós vamos dar continuidade à resolução da prova do concurso de PM de São Paulo, ocorrido em 2017. Então vamos lá. Vamos à leitura de mais uma questão. Em um armário, a razão entre o número de gavetas vazias e o número de gavetas ocupadas é 1/9. Após se esvaziarem duas gavetas que estavam ocupadas, a razão entre o número de gavetas vazias e o número de gavetas ocupadas passou a ser 1/5. Sendo assim, o número de gavetas ocupadas nesse armário passou a ser... Então, olha só, eu chamei de V o número de gavetas vazias e de O o número de gavetas ocupadas no início do processo, porque a gente vai ver que vai ocorrer um esvaziamento, né, de gavetas. Então, ele fala que a primeira informação diz que a razão entre o número de gavetas vazias e o número de gavetas ocupadas, então a gente escreve nessa ordem que apareceu, né? É igual a 1/9, certo? Depois ele fala que foram esvaziadas duas gavetas e a nova razão passou a ser 1/5, certo? Então como é que vai ficar desse lado de cá? Ele tinha V gavetas vazias e tinha O ocupadas. Como foram esvaziadas duas que estavam ocupadas, então agora ele tem O menos 2. Então tem O menos duas gavetas ocupadas. E se eu tinha duas que foram desocupadas, elas ficaram o quê? Vazias. Então o V vai aumentar em duas unidades. Ó. Então vai ficar V mais 2. Então, resolvendo esse sistema, a gente consegue responder a questão. Certo? Por exemplo, desse primeiro aqui, a gente vai usar aquela propriedade da proporção, né? Que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, logo vai ficar, ó, O vezes 1 é igual a O. Então, O é igual a 9 vezes V, né? E eu vou jogar isso aqui na segunda equação. A segunda equação diz que V mais 2 sobre O menos 2 é igual a 1/5. Fazendo de novo, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. A gente vai ter o quê? Que 5 vezes V mais 2 é igual a 1 vezes O menos 2. Certo? Então vai ficar, ó, 5 vezes V, 5V, mais 5 vezes 2, que é 10. Isso é igual a 1 vezes O, que é O, menos 1 vezes 2, que dá menos 2. Lembrando que O é igual a 9 vezes V. Então, eu vou substituir o O por 9V. Então, vai ficar 5V mais 10 é igual a 9V, que é o O, certo? Ó, menos 2. 5V menos 9V é igual a menos 2 menos 10. O 10 mudou de lado, né? 5V menos 9V vai dar menos 4V. Menos 2 menos 10 vai dar menos 12, né? Soma e repete sinal. Vou multiplicar isso por menos 1, vai ficar então que 4V é igual a 12, ou ainda V é igual a 12 sobre 4, e 12 dividido por 4 é igual a 3, ok? Então, o número de gavetas vazias no início da operação aqui era 3, certo? A gente sabe que O, vem dessa informação aqui, né? O é igual a 9 vezes V. Na verdade, era no início do processo. Então, O vai ser 9 vezes 3. Isso implica que O é igual a 27. Mas cuidado que 27 não é a resposta. Muito cuidado. Lembra que eu deixei bem claro aqui, ó. O V e o O é a quantidade de gavetas vazias e ocupadas no início do processo. E a pergunta aqui, se você olhar, ó, assim o número de gavetas ocupadas nesse armário passou a ser... Aqui, a chave da questão. Essa questão ele teria até criado uma dificuldade para o candidato se ele tivesse colocado a opção 27. Então, eram 27. Como desocuparam duas, né? Então, O menos 2 passou a ser quanto? 27 menos 2, que é igual a 25. Então, 25 é a resposta correta, item A, certo? Muito cuidado nessa questão. Ela é fácil, porém tinha esse detalhe no final.
Próxima questão. Em uma caixa havia 150 peças, das quais 30% estavam enferrujadas e, portanto, não podiam ser utilizadas. Das demais peças, 20% apresentavam defeitos e também não podiam ser utilizadas. Considerando-se o número total de peças da caixa, é correto dizer que o número de peças que podiam ser utilizadas representava, aí a resposta aqui toda em porcentagem, não é? Então, ele quer saber que porcentagem representava o que sobrou. Então, vamos lá. Então, bora lá, pessoal. Questãozinha de porcentagem, a gente vai ver que é bem tranquila, certo? Então, vamos lá. Ele tinha 150 peças, e dessas peças, 30%, ele fala bem aqui, 30% estavam enferrujadas. Então, não podiam ser utilizadas, né? Então, vou escrever aqui que estão fora, não pode ser usada, certo? Logo, restam quanto por cento aí? Restam 70% de peças, ok? Aí ele fala o seguinte, das demais peças, ou seja, desses 70% aqui, ó, 20% apresentavam defeito e não podiam ser utilizados. Então, 20% também estão fora e não podem ser utilizados, ok? E 80% estão ok. Mas tome cuidado. Eu não estou falando da porcentagem 20% do total. Porque ó, é 20% de 70%. E aqui no caso, isso das ruins, né? E das boas, 80% de 70%. Então vamos à pergunta. Ó. Considerando o número total de peças na caixa, é correto dizer que o número de peças que podiam ser utilizadas representava? Então a gente só tem que calcular esse ramo aqui, certo? Então no caso aqui, ó. E como as respostas são todas em porcentagens, nem me interessa o 150. Veja por quê. Ó. 70% equivale a 0,7, certo? 80% equivale a 0,8. Então, 80% de 70% é multiplicar 0,7 vezes 0,8. Bem rápido, né? Vai dar quanto aqui? 8 vezes 7, 56, vai dar 0,56, que isso equivale a 56%, ok? Uma maneira rápida de resolver uma questão de porcentagem. Então, o número de peças que podiam ser utilizadas representa 56% das peças iniciais. Opção C. Ok? Tranquilo. Você poderia fazer também, se não souber isso aí, usando regra de 3, mas gastaria muito tempo, ok? Então, fique atento a essas porcentagens usando números decimais, que é bem rápido a questão. Próxima questão. Para percorrer um determinado trecho de estrada, um carro com velocidade constante de 80 km por hora gasta 45 minutos. Se esse carro percorresse esse mesmo trecho com velocidade constante de 100 km por hora, gastaria quantos minutos, né? E ele ainda dá um dado na questão seguinte, ó. Quilômetros por hora expressa o número de quilômetros percorridos em uma hora, ok? Então, vamos lá. Olha só, gente, a gente sabe que a velocidade é o quociente entre o deslocamento, vou chamar de ΔS, né? E o tempo, certo? ΔT. Então ele fala o seguinte, ó, para percorrer um determinado trecho, o carro com velocidade constante de 80 km por hora gasta 45 minutos. Então, no caso aqui, vai ficar, ó, velocidade 80 é igual ao espaço que eu não sei, vou chamar de ΔS, sobre ΔT. Fique atento a isso aqui, ó, 45 minutos. O tempo está em minutos e a velocidade está em quilômetros por hora. Então, eu vou deixar isso aqui em hora, vai ficar então 45 sobre 60, porque uma hora tem 60 minutos. Resolvendo isso aqui vai ficar 80 igual a, do lado de cá, repete o primeiro, que é ΔS, e multiplica pelo inverso do segundo, né? Que é 60 sobre 45, certo? Divisão de fração. Como eu quero somente o ΔS, calcular o ΔS, então vai ficar o seguinte, ó. O ΔS vai ser quem? 80 vezes 45 sobre 60. Passou para lá, mudando de novo, né? Então vai ficar esse zero aqui, como está multiplicando, pode ir embora com esse. Então o ΔS vai ficar igual a 8 vezes 45 sobre 6. Sempre a gente vai tentar não fazer conta, né? Então, por exemplo, ó, 8 dividido por 2 dá 4.
6 por 2 dá 3. Vai ficar, então, 4 vezes 45 sobre 3. E 45 dá para dividir por 3, né? 45 por 3 dá 15. E 3 por 3 dá 1. Ficou, então, que delta S vai dar 4 vezes 15, que dá 60 o quê? Quilômetros. Então, a gente já sabe que o espaço percorrido é 60 quilômetros. Agora, a gente vai ver o seguinte, ó. E se eu percorrer, então, 60 quilômetros, certo? A distância de 60 quilômetros a uma velocidade de 100 km por hora, quanto tempo eu vou demorar? Essa é a questão, né? Então, vamos lá. Então, a gente sabe o seguinte, ó. A velocidade agora, chamada de V2, é 100 km por hora, certo? E o ΔS, que é o deslocamento, a gente viu que é 60 km. E eu quero saber qual é o tempo, chamado de T2. Ora, a gente sabe que a velocidade é o ΔS sobre ΔT, né? Ou seja, a velocidade aqui é 100. Isso vai ser igual ao espaço, que é 60, já está em quilômetros, né? Sobre o tempo, que eu vou chamar de T. Então agora, ó, tranquilo demais, vai ficar então que 100 vezes T é igual a 60. Então T vai ser igual a 60 dividido por 100. Simplificando, né? T vai ficar igual a quanto? 6 sobre 10 horas. E aí você vai ver lá na questão que não tem a opção em horas, é tudo em minutos, né? Beleza, mas uma hora tem quantos minutos? 60 minutos, né? Então vai ficar, ó, o T vai ficar 6 décimos de 60 minutos, vai ser igual a multiplicar o equivalente a multiplicar por 60, não é? Então, quando eu fizer isso aqui vezes 60, o resultado já sai em minutos. Ora, tem um zero aqui em cima, um zero aqui embaixo, ó, ficou então 6 vezes 6, 36 minutos. Então, muito tranquilo, né? A gente fez aqui uma questão gastando pouco tempo e fazendo pouca conta. Ok, pessoal? Tem essa opção? Claro que tem, né? Item D. Então, minha gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar longo. Então, se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Valeu, pessoal!